Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Luciano Stranghetti e hoje eu vou estar apresentando esse novo quadro nosso, esse nosso podcast. Muito bacana, com muitas novidades e eu tenho certeza que todos que estão assistindo vão querer assistir todos os nossos episódios. E hoje nós temos um entrevistado excepcional, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faz parte de Rio Preto há muito tempo e vem ajudando muito com a colaboração da evolução da nossa cidade. Hoje quem está aqui comigo é o nosso vereador Pupo. Eu vou passar a bola para ele aqui para ele apresentar um pouquinho mais dele e falar dele. Como é que tá, Pupo? Olá pessoal, graças a Deus, tudo bem, Luciano? Prazer estar aqui falando com vocês, com você, com o seu público. Eu que sempre defendi a transparência, gosto muito de bater papo com as pessoas, falar um pouco do que a gente faz e saber quais são as prioridades da população para que a gente possa realmente servir. Meu nome, para quem não me conhece, é Renato Pupo, tenho 55 anos de idade, uma vida toda em Rio Preto. Só não sou nascido aqui, mas vim para cá com 2 meses de idade. Trabalho como delegado de polícia há 31 anos, professor universitário há 24 já, leciono nos cursos de Direito da Unip e da Unirp. Estou no meu 3º mandato como vereador, portanto, há 11 anos. Que bom. E já pegando essa deixa, Pupo, qual foi o momento que te inspirou a ingressar na política, para entrar no cargo público? Legal, eu sempre me interessei por política, diferentemente dos jovens da minha geração. Eu, desde muito novo, me interessava por política. Eu aprendi com meu pai, era um homem muito instruído. E ele falava uma frase que eu repito nas minhas palestras, nas minhas visitas: de política ninguém precisa gostar, mas tem que se interessar. Porque às vezes a gente fica realmente enojado com o que a gente vê, mas a gente não pode virar as costas. Então eu sempre me interessei, mas não era o meu objetivo de vida. Então primeiro eu me encaminhei profissionalmente e depois, ali perto dos 40 anos, com a vida resolvida, mais ou menos resolvida, falei, agora eu posso entrar para dar minha parcela de contribuição. E foi a partir daí que eu resolvi me envolver de fato. Bacana, você falou que seu pai influenciou. Qual foi a figura que mais te influenciou para você seguir um cargo político? 2 pessoas pesaram muito. Meu pai, que não era político, mas eu descobri depois que ele foi vereador. Meu pai foi promotor de justiça por 36 anos, mas ele me contou depois que, recém-formado, ele fez direito na USP, em São Paulo, e voltou. Ele era de Guaiçara, uma cidadezinha pequenininha ali perto de Lins. E ele se candidatou a vereador, foi eleito, assumiu a presidência da Câmara e 1 ano depois ele passou no concurso para promotor, ele renunciou. Então teve essa passagem, né? E ele sempre mostrou, mas ele não queria que eu seguisse na política. Mas sempre mostrou para mim a importância da política. Com certeza. Só que quando eu comecei a namorar Maria Tereza, minha esposa, o pai dela foi vereador por 6 mandatos em Rio Preto, José Barbarcuri, os mais antigos vão se lembrar. E era um exemplo. E aquilo marcou muito para mim. E eu conversava muito com meu sogro, eu sei que ele gostava de conversar comigo também. Então eu acho que os ensinamentos na infância, que me foram passados pelos meus pais, com essas conversas com meu sogro, somando, isso aí foi assim fundamental para a minha tomada de decisão. Legal, essa conversa que você com certeza teve bastante com o seu sogro é muito importante até para você seguir linhas de princípios, né, para essa vida. Sim. E como você consegue separar a sua vida pessoal da sua vida pública? Você tem alguma fórmula eficaz para você não se estressar? Porque essa vida é meio estressante também, não é? Eu sofri muito, eu estou no meu 3º mandato. Eu sofri muito no meu 1º mandato. Eu briguei muito na Câmara porque eu tenho uma maneira de pensar e de agir que difere da maioria. E eu chegava em casa muito estressado. Isso estava afetando, sim, minha vida. E aí minha esposa começou a pegar no meu pé. Ou você administra melhor isso, ou você vai ter que largar a política, porque isso está te fazendo mal. Eu fui trabalhando minha cabeça, consegui trabalhar legal isso. Saber que quando eu sou derrotado na Câmara, aquilo não é o fim do mundo. Tenho meus princípios, como você falou, luto por aquilo. Agora, a maioria que é diferente, paciência, a gente vai buscar novos meios, voltar ao assunto. Tem inúmeros casos que eu posso citar aí ao longo do nosso bate-papo, mas eu procuro não permitir que a política interfira na minha vida pessoal, né? Entendi. Sou muito família, quando eu tenho um tempinho eu procuro relaxar e conseguir me organizar. Eu acho que a organização é fundamental para a gente conseguir honrar todos os compromissos. Eu, quando jovem, não era organizado, não tenho vergonha de falar, e hoje eu sou metódico para horário, essas coisas, para a gente conseguir honrar todos os compromissos. Organização é tudo, né? Dúvida, planejamento, organização. E me fala uma coisa, qual que é a sua visão de liderança política? Quais são as qualidades que você considera essencial para um líder eficaz na política? Eu acho que o líder político, primeira coisa, ele tem que ter credibilidade. Isso eu aprendi na academia de polícia
a diferença entre chefia e liderança. O chefe, a pessoa obedece por medo, porque tem que obedecer. O líder, a pessoa segue. Segue porque ela admira, ela acredita, ela se inspira no líder. Então o líder tem que ter credibilidade, né? Com certeza. E ele tem que ser conciliador também, porque aquele líder desagregador, ele acaba perdendo a liderança com o tempo. Então ele tem que ter credibilidade, ser agregador e equilíbrio. Porque um líder extremado, eu acho que essa liderança tende a durar pouco também. E já que a gente está falando de liderança, você consegue compartilhar uma experiência pessoal ou profissional desafiadora que tenha ensinado importantes lições na sua carreira política? Olha, difícil essa, hein? Não, eu tive uma experiência profissional na política, certo, que foi, de certa forma, desafiadora, mas eu digo assim, ela mais do que ensinar lições, ela reforçou uma lição já recebida, bacana, de que a gente bacana. deve sempre fazer aquilo que a gente considera certo, custe o que custar. Acho que foi no meu segundo mandato, mandato passado, eu era presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Segurança da Câmara Municipal. E naquela ocasião, os motoristas por aplicativo estavam buscando a regularização, a regulamentação do serviço. Foi uma época difícil essa, hein? Difícil, eles foi trabalhavam de forma irregular em Rio Preto. E eu abracei a causa, analisei os prós e os contras. Todo o segmento profissional tem ali alguma coisa negativa, mas eu acho que era um direito deles, né? E tem espaço para todos. E eu enfrentei muita resistência dos taxistas e mototaxistas. Para vocês terem uma ideia, eu organizei uma audiência pública na Câmara num sábado de manhã. Eu sempre gostei de fazer audiência pública de sábado de manhã. Esse negócio de fazer 14 horas num dia de semana para ninguém ir, eu fazia de sábado de manhã. E lotava a Câmara. Nessa do transporte por aplicativo, nós precisamos distribuir senha. Então eu dividi, não tanto para os taxistas, outro para os mototaxistas, outros para os motores por aplicativo e um pouquinho para a população. Fizemos audiência pública, a maioria se manifestou favoravelmente à regulamentação. Bacana. No dia em que o projeto seria votado, quando eu cheguei para a sessão, a rua da Câmara estava fechada. Tomada por pessoas manifestantes ali fora. Eu vim pela Andaló, tinha Cone, a Polícia Militar. A hora que eu embiquei meu carro, a PM falou, doutor, melhor o senhor não entrar. Você tá brincando? Eu falei, quase que eu falei a mesma coisa pro policial militar. Você tá brincando? Eu falei, não, eu vou entrar sim. Aí eles fizeram aquele cordão humano, eu passei com o carro, o pessoal xingando, entrei na garagem da Câmara. Quando eu entrei na garagem da Câmara, em vez de eu me dirigir ao plenário, eu fui até o portão, falei, abra que eu vou sair. Doutor, é perigoso, abra que eu vou sair, por favor. E saí. E o André Cabello, eu gosto de citar nome para mostrar que é real mesmo, e o André sabe disso. Bacana. E o André Cabello estava lá com o microfone, falando, esbravejando, e eu fui indo na direção dele. A hora que eu passei por uma pessoa, ela gritou, vagabundo! E eu continuei indo. Cheguei lá no André Cabello, o doutor Pupo tá aí, vamos ouvir o doutor Pupo, me deu o microfone. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar minha fala. Mas aí que eu volto na questão da credibilidade. Eu peguei o microfone e comecei a falar, olha, o que eu vou falar não é o que vocês querem ouvir, mas vocês sabem qual é o meu posicionamento, eu não vou mudar, porque eu já imaginava que a regulamentação fosse boa, e depois da audiência pública da qual vocês participaram, eu fiquei mais convencido ainda, então vou votar favoravelmente. Para minha surpresa, todo mundo ficou em silêncio. É o respeito, isso eu chamo de respeito, ouvindo. Porque o tempo todo eu falo, a pessoa pode discordar da maneira de você pensar. Só que ela respeito, não pode duvidar da sua motivação. Sabe, a pessoa fala, o fulano é cabeça dura, mas eu sei que se ele está defendendo esse ponto de vista é porque ele acredita nisso. Acabou, eles te respeitam, me respeitaram, ninguém xingou, ninguém vaiou. Eu fiquei até surpreso, assim, falei, pô, será que o microfone está funcionando? Será que eles estão me ouvindo mesmo, né? Acabei de falar, todo mundo respeitou, desci pelo mesmo caminho que eu havia feito para entrar na Câmara, a sessão ia começar. A hora que eu estava descendo, alguém me cutucou nas costas, assim, né? Eu falei, agora vem um soco. Virei, gente que é policial, já virei meio preparado para me defender. A hora que eu virei, o cara falou assim, isso marcou para mim. Falou, fui eu que te chamei de vagabundo, mas você não é vagabundo não, você é muito homem, viu? Porque você veio aqui e você falou a verdade pra gente. Tá vendo só? Então isso reforçou aquilo que eu já sabia, que a gente tem que ser transparente, a gente tem que ter posições, ser leais aos nossos princípios, às nossas posições e sempre com muita transparência, porque eu joguei aberto com eles e fui respeitado, mesmo por aqueles que não concordavam. Sim, exatamente. Isso de manter alinhado a princípios, isso é essencial em qualquer aspecto que você trabalhe, sua vida pessoal, profissional, ainda mais na política, né? Porque na política a gente vê cada vez mais os princípios, você deixando de ter esses princípios, né? E quando você se mantém fiel aos seus princípios, apesar de tudo, isso é muito bom. As pessoas veem, reconhecem e admiram isso. Exato. Né?
Aquilo, mesmo quem não concorda com a tua maneira de pensar, mas ela te respeita. Exatamente. E como você se mantém conectado, já que a gente está falando disso, de população junto, do povo mesmo, como que você se mantém conectado com a comunidade local, além das suas responsabilidades políticas? Tá, eu acho que uma maneira da gente se manter conectado é você visitar as comunidades. Só que Rio Preto é muito grande. Rio Preto é uma cidade de 500 mil de habitantes. Com certeza. Até esses dias eu estava num evento, um lá virou e falou assim, você é onipresente, né? Eu não sou. Eu procuro estar na maioria dos locais, mas não dá. Muitas vezes existe coincidência de horários, outras vezes chocam com alguns compromissos profissionais. O fato de eu lecionar à noite, eu nunca chamei isso de problema, mas é um limitador. Né? Além de tudo, leciona à noite ainda, em duas faculdades. Sensacional. Então você recebe convite, não dá para atender. Mas eu procuro estar nos locais sempre que solicitado. Eu uso muito as redes sociais, não tenho o hábito de impulsionar nada, não. Mas, porque tem custo, e eu tenho um jeito modesto de trabalhar, uma vida modesta. Mas eu uso muito as redes sociais para me comunicar com as pessoas. E muitas vezes chegam solicitações, muitas coisas que eu fiz foram solicitações recebidas da população, da comunidade, através das redes sociais. Muito bacana. E esse podcast, nós estamos fazendo um formato diferente, por quê? Porque o povo, a comunidade aqui tem voz. E eu fui para as ruas e fui perguntar se a população teria algum questionamento justamente para o nosso vereador Pupo aqui. Então, vamos olhar uma das pessoas que eu entrevistei e ver o que ela tem de bom para poder falar e perguntar para você, Pupo. Vamos lá? Vamos lá, vai ser um prazer. Legal. Olá, galera, então vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Achamos uma pessoa aqui para compartilhar. Como você chama? Adilson. Adilson, eu sou o Luciano. Nós vamos entrevistar nessa semana o vereador Pupo de São José do Rio Preto. Você sabia que tem uma lei dos autistas que ele mesmo decretou aqui em São José do Rio Preto que tem uma vez por semana tem direito aos cinemas a abrirem vagas somente para autistas? Atualmente não conheço. Bacana, né? Inclusive, aqui no Carrefour tem vagas para autistas. Você viu isso já? Já, isso eu já vi. Muito bacana. Então tá podendo ter mais acessibilidade a essas pessoas autistas. Legal, né? Legal, isso é muito importante, né? Processo de inclusão. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar, você tem acesso fácil aos vereadores ou algum cargo de pessoas públicas trabalhando para as pessoas mesmo? Você tem acesso a isso? Não tenho. Você acha difícil das pessoas, de nós, por exemplo, termos acesso a essas pessoas? Eu acho eles ainda distantes da realidade que eles propõem quando estão aí aptos a trabalhar. Exatamente. Pela população, entendeu? Você gostaria de perguntar alguma coisa diretamente para o vereador Pupo? O que ele poderia fazer para que isso melhorasse? O acesso. Uma vez que eu, particularmente, não percebo esse acesso tão fácil. Exatamente. Para que as pessoas pudessem ter mais conhecimento do trabalho dele e mais acesso a ele ou aos demais que trabalham na mesma causa. Vamos ver então, e aí, Pupo, mais uma pergunta para você aqui. Você consegue fazer alguma coisa para deixar a população mais acessível a alcançar vocês, a ter um contato melhor com vocês? É isso aí, né? Isso aí. Bom, bacana, obrigado, viu? Bom, vamos lá, essa foi um questionamento do Adilson. E aí, Pupo, você consegue responder? O que a gente consegue fazer para deixar mais acessível? Legal, eu acho que o Adilson tem razão. Tem muito político que não gosta da população presente. Eu vou dar alguns exemplos recentes. Por exemplo, a sessão de Rio Preto, ela era realizada às 17 horas. No passado já foi às 18, depois às 17. Hoje ela é realizada às 14. As sessões, das 14 às 18. Isso é péssimo. Um horário bem difícil, né? Eu lutei contra. Na época até se dizia, a época que eu brigava muito lá dentro da Câmara, que foi para me atingir, para gerar incompatibilidade com o meu horário profissional na delegacia de polícia. Chegaram a marcar 2 sessões por dia, uma das 9 às 13 e outra das 14 às 18. Foi uma coisa ridícula, sessões vazias em termos de pauta, em termos de assunto. Daí aboliram a matutina e ficou essa da tarde das 14 às 18. E é aberto à população, né? É aberto, mas geralmente a população está trabalhando. Exato, eu sei que tem horário gente que trabalha à noite, né? também, mas a grande maioria trabalha justamente nesse horário. Então, o Adilson tem razão. Eu acho que as sessões deveriam começar às 17 ou às 18 e terminar mais tarde. Audiência pública. As pessoas marcam audiência pública 9, 10 horas da manhã ou 15 horas, né? Eu já acho isso péssimo. As audiências públicas que eu marquei, nas comissões que eu presido, geralmente aos sábados pela manhã. Mesmo assim, tem um pessoal que trabalha, não dá para agradar todo mundo, mas sábado à tarde
esvazia mais ainda. Eu percebi que no sábado de manhã dá um bom público. É uma das formas de você permitir que a população participe mais. Eu, particularmente, além disso, o que eu tenho feito? Se o Adilson entrar, Adilson, no site da Câmara, você vai ver que tem um e-mail de todos os vereadores. E às vezes a gente recebe, a gente vê pelo endereçamento, tem uns que mandam só pra gente, tem outros que mandam geral. E eu respondo a todos, e muitos falam assim, nossa, mandei para todos, só você me atendeu. Então é legal, eu procuro atender. Muitas das coisas que eu faço, Adilson, vem da população. A única coisa é que às vezes alguém aparece de surpresa na Câmara e depois quando me encontra, fala, não te acho, fui lá umas 2, 3 vezes, não te acho. Realmente, porque eu não fico lá. Eu ainda trabalho como delegado de polícia já há 31 anos, já tenho tempo de aposentadoria, mas eu acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda, então eu continuo trabalhando. Se aparecer na Câmara sem avisar, não vai me encontrar, mas através das redes sociais, entra em contato com o meu gabinete, a gente faz agendamento, eu atendo todo mundo e terei o maior prazer, Adilson, em atendê-lo, para ouvir as suas sugestões e reivindicações. Muito bacana. E realmente o Popo é uma das pessoas muito fácil acesso. É uma pessoa que sempre responde certinho, sempre está em contato, pergunta, tem preocupação realmente sincera, você consegue ver isso. E por isso que ele está aqui com a gente também, ouvindo a voz do povo, não é não? E agora, falando dessa galera nova, tá? Desses jovens que tá vindo, que querem fazer parte da política, que querem fazer a diferença nas comunidades, começando de baixo, começando das cidades mesmo, vereador. Que conselho você daria para esses jovens que querem entrar na política, que têm uma vontade de almejar, ajudar a comunidade, ajudar a população a fazer a diferença? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu acho isso muito legal. Hoje nós já temos a Câmara Mirim em Rio Preto, né? E a gente nota que bons projetos saem dali. A politização dos jovens eu sempre defendi, muito antes de eu entrar na política. Eu não tive essa coragem, se é que a gente pode chamar assim, de começar na política tão cedo. Eu falei, primeiro, eu investi na minha vida profissional. Mas tem gente que começa cedo e eu acho válido, né? Recomendo que tomem cuidado para não deixar de lado a sua vida profissional, porque eu acho que política não deve ser profissão para ninguém. A pessoa que faz aquilo um meio de vida, eu acho que ela perde um pouco da sua independência. Então, entre cedo sim, é legal, é válido, mas cuide também, paralelamente, da sua vida profissional. E para você ser um bom político, tente conhecer as principais necessidades da sua comunidade, daquele público que você pretende representar, porque a gente trabalha para a população. Então, eu acho fundamental você saber quais são as prioridades dessa população. Com certeza, muito bacana. E, pô, você está no 3º mandato, tem muita lenha para queimar, como você mesmo disse. Você poderia dar uma palhinha das próximas aspirações que você tem, suas futuras, o que você planeja para o seu futuro na carreira política? Vamos lá. Nós estamos aí próximo de um ano, que será ano de eleição, e eu devo disputar mais um mandato na Câmara Municipal. Fui convidado para disputar a prefeitura, isso já havia acontecido nas eleições passadas. Naquela ocasião eu aceitei o desafio, mas hoje não mais. Eu percebi que eu não tenho estrutura. Modéstia à parte, eu tenho credibilidade, eu sinto que eu tenho prestígio perante a população, mas o candidato ele é tratado como um produto. E não adianta você ser um produto fácil de vender se você não tiver uma boa estrutura de venda. Aquele produto bom que fica escondidinho no fundo do supermercado, ele vende menos do que um outro, às vezes, usar um termo popular, meia boca, mas que tem uma estrutura de venda maior. Então, eu sempre tive uma estrutura de campanha pequena, faço política de um jeito modesto, por isso eu percebi 3 anos e meio atrás que não daria para disputar a prefeitura. E agora, então, só que naquela ocasião eu aceitei o desafio, depois eu precisei recuar e não foi legal para mim. Até porque muitos eleitores, quando eu procurava para pedir voto para vereador, a pessoa falava assim, poxa, você seria o meu candidato a prefeito, mas para vereador eu já assumi compromisso com o outro. E eu falava, obrigado pela sinceridade, honre teu compromisso. Com certeza. Então, dessa vez, para não acontecer de novo, vieram os convites, eu já falei, não, sou candidato a vereador. Então, para 2024, quero poder continuar ajudando São José do Rio Preto. Eu acho que na Câmara eu posso dar uma significativa parcela de contribuição, como fiz nesses 11 anos até agora. E como você vê o papel da empatia e da compreensão mútua na política, especialmente em um cenário tão polarizado quanto está hoje, né? Hoje está muito
polarizado. O que você tem a dizer sobre o papel da empatia e da compreensão mútua na política? Quero separar. Boa pergunta, muito legal. Ótimo. Primeiro, empatia, não confundir com simpatia. Com Tem certeza. gente que quando vai escolher o seu candidato, fala, nossa, ele é super simpático, ele é bom. Legal, se ele é bonzinho, ele é engraçado, ele é agradável, ótimo, convide ele para sair, para bater um papo, para se divertir. Esse é o simpático. A empatia é aquela identificação, você se identifica com uma pessoa, você passa a se inspirar nessa pessoa e é essa pessoa que você deve escolher para o seu representante. Então, para ser seu representante, é muito importante na política a gente ter empatia, saber identificar o candidato, não misturar com simpatia. A compreensão mútua, ela é muito importante também, por quê? Na política a gente trabalha num mundo de divergência de opiniões, isso é saudável, mas muitas pessoas não sabem conviver com essa divergência, partem para agressões físicas, agressões verbais. Eu mesmo já tive que processar um vereador, teve que me pagar, perdeu na justiça, pagou. Eu peguei esse dinheiro, doei tudo para o Bezerra de Menezes, falei, que bom, eu entrei com a ação de indenização, não foi pagar dinheiro, era uma medida profilática para ensinar. Tá certo. E hoje a gente tem uma relação civilizada, porque ele aprendeu com isso também, e era essa a finalidade da ação que eu movi contra ele. Então tem que ter essa compreensão mútua, a gente saber conviver com divergências, porque eu acho que nós seríamos prepotentes se achássemos que todo mundo tem que concordar com os nossos posicionamentos. Nós temos que saber ceder também. Eu aprendi muito nesses 11 anos, briguei muito no início e hoje não. Hoje, por exemplo, quando eu defendo um ponto de vista e sou o voto vencido, eu falo assim, não sou eu que tenho que julgar aqueles que divergiram de mim. Quem vai julgar essa população, quem vai julgar esses opositores é a população e não eu. Então a gente tem que saber compreender também e respeitar o posicionamento de cada um. Com certeza. Tá bem aguçado, aflorado, né, nos tempos de hoje. Bem isso de empatia e simpatia mesmo, né? Até um comentário aqui, fora do nosso script aqui, o amigo nosso que tá gravando ali, ó, que tá por trás das câmeras, tava num evento e chegou um político e cumprimentou ele. E antes de você chegar aqui, eu tava trocando ideia com ele e ele falou assim, parecia que ele era meu melhor amigo já. Simpatia. Simpatia. Ele falou, nossa, mas me fez parecer... Aí eu falei pra ele assim, você se sentiu seguro com ele? Ele falou, claro, o cara parecia que era meu melhor amigo já. Eu falei, exatamente. Por isso você tem que saber, conhecer, saber se realmente está presente, né? Igual a gente comentou aqui, se ele está presente antes da candidatura, antes do período eleitoral, porque... período eleitoral é bem complexo, né? Então a gente tem que saber diferenciar, saber averiguar todos os candidatos, pesquisar, ter o máximo de conexão possível com o seu candidato na hora de cobrar, na hora de fazer, na hora de receber o que ele tem para oferecer para você. Empatia, compreensão, simpatia, aí tá tudo a flor. E só pegar um gancho nisso aí que você falou, né? Você falou da acompanhar. A gente tem que acompanhar a política, conhecer a pessoa, porque uma vez numa palestra minha, um dos ouvintes falou assim, não, mas eu voto consciente, eu pesquiso o candidato, né? Eu gosto de ouvir as suas propostas. Eu falo, cuidado, porque proposta, tem candidato que faz proposta inexequível, tem candidato que faz proposta pensando no público ouvinte. Tem gente que fala numa visita de campanha um negócio, atravessa a rua e muda o discurso naquela travessia, porque do outro lado tem um público que pensa diferente. Com certeza. Então, mais importante do que conhecer as propostas é conhecer a vida. O histórico daquele candidato, para saber se aquilo que ele está propondo é compatível com aquilo que ele sempre defendeu, com aquilo que ele sempre fez. Isso é muito importante. Exatamente. Muito importante mesmo. O que você acha? Qual é a visão geral para o desenvolvimento da nossa região nos próximos anos? Quais são as prioridades nesse sentido de desenvolvimento de Rio Preto e região? Eu acho que Rio Preto, em termos de desenvolvimento, é uma região desenvolvida. Depois que foi alçada a condição de região metropolitana, foi criada, isso pode ajudar muito, né? Porque você vai ter consórcio para gastos, algumas coisas que são de interesse coletivo, você consegue diluir essas despesas. Agora vamos falar um pouco de Rio Preto, especificamente. Vamos lá. Rio Preto melhorou um pouco a questão da mobilidade urbana, mas tem que evoluir muito ainda. Então fez aí um anel viário que ajudou um pouco, mas precisa de um anel mais abrangente e um anel externo que passe por fora da cidade. Isso é fundamental, não só
atinge o dia a dia das pessoas que estão em lazer, mas também o trabalho. Por exemplo, eu fui durante 8 anos titular de um distrito policial, o 3º distrito policial, que pega, né, boa parte da BR e boa parte da Washington Luiz. Ali tem muito acidente de trânsito com vítima fatal. A BR para. São situações tristes. Eu já vi casos de motociclista que bateu, caiu, não morreu na batida, mas ele caiu, veio o caminhão, passou por cima. Então ele fica congestionado. Faz tempo que eu defendo um outro anel viário saindo mais ou menos de Talhado e ligando lá perto do Clube Monte Líbano. Então o pessoal que, por exemplo, vem de Minas, sul de Minas para o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso Sul para sul de Minas, não precisa fazer aquilo que a gente chama de cotovelo, BR, Washington Luiz, BR, faz por fora. Isso desafoga muito o nosso trânsito. Então a questão da mobilidade urbana é importante. Seria muito bom mesmo. Defendo isso faz tempo. A geração de emprego também. Rio Preto tem um nível de empregabilidade normal, mas do menor aprendiz está abaixo da média estadual e da média nacional. Então tem que investir na geração de emprego. As pessoas reclamam um pouco de burocracia para uma empresa se instalar em Rio Preto. Precisa desburocratizar isso. Se for o caso, até eu sei que aquela questão da guerra fiscal é um assunto polêmico, mas uma pequena renúncia de receita, porque a renúncia de receita é uma forma de você investir lá na frente. Você renuncia a uma receita nos primeiros anos de funcionamento de uma empresa, só que isso vai te dar retorno lá na frente. Então tem que pensar a longo prazo também, né? E claro, você investir na qualificação de jovens, porque não adianta você ter empresas que geram emprego e você não ter gente na cidade preparada para o preenchimento dessas vagas. Aí acabam as empresas sendo obrigadas a buscar gente fora. Então você tem que investir na qualificação dos nossos jovens aqui para que eles possam ser absorvidos por essas empresas. Com certeza. E, Pupo, pegando essa deixa de crescimento de Rio Preto e região, que estratégia você considera importante para impulsionar o crescimento econômico e criação de emprego na nossa cidade e região? Tá bom, vamos lá. Além de tudo aquilo que a gente já falou, de mobilidade urbana, qualificação de mão de obra, eu acho muito importante investimento em tecnologia. Rio Preto, lamentavelmente, perdeu uma grande oportunidade recente de aprovar aqui o projeto de 5G. Eu tenho até conversado muito com o Kelvin, presidente da CIRP, com a Aldina, presidente do Ciesp Noroeste Paulista. Teve um vereador que recentemente pediu uma vista do projeto por 10 sessões e eu convenci, ele já abriu mão, devolveu, então esse projeto já está na pauta novamente para a gente tentar aprovar ainda esse ano. Porque uma empresa que vem se instalar aqui, ela quer saber como é que é a questão de comunicação, investimento em tecnologia na cidade. A gente tem aqui, por exemplo, o Partec e ter um sistema de tecnologia, de transmissão de informações falho, deficiente, né? E a outra questão é uma questão que está afligindo, não estou dizendo que eles são um problema, mas isso deixa a população temerosa e as empresas, elas estudam uma cidade. Rio Preto tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, elevado. Isso é muito bom para atrair empresa, mas nós estamos enfrentando aquela problemática dos moradores em situação de rua. Isso afugenta um pouco algumas empresas, né, e acaba afetando a economia local. Temos que resolver urgentemente essa questão. Como você planeja envolver ativamente, falando em comunidade local, a comunidade local em processo de tomada de decisão e ouvir as necessidades do cidadão? Eu acho muito importante as questões das audiências públicas nos bairros. Muito interessante. Que quando eu presido uma comissão, eu já mudei, né? Eu faço um horário de audiência pública acessível para a população, mas tem sido na Câmara Municipal. E tem gente que não vai. Uns por dificuldade de locomoção, outros por constrangimento. Às vezes a pessoa fala, na Câmara eu não vou ter voz. Quando você faz no bairro dela, ela se sente mais à vontade para falar, para se expressar, para criticar. Então eu acho que as audiências públicas no bairro são uma forma muito democrática de você ouvir a população, envolver a população na tomada de decisões. Até porque são as pessoas públicas que têm que ir até a população, né? Em vez da população ter que ficar correndo atrás. Porque senão fica aquela coisa, na época da campanha vocês vêm até a gente, agora a gente vai até vocês, né? Então, Exato, tem que ter essa eu achei bem interessante isso das audiências públicas nos bairros, porque você sente a necessidade local, você sente na pele, a empatia, né? Você sente na pele o que as pessoas precisam no local. Falando de ir nos bairros,
de ouvir a população, quais são as suas prioridades em relação à preservação do meio ambiente e à promoção de práticas sustentáveis na nossa cidade e na nossa região, Pupo? Essa questão ambiental é de interesse mundial. Eu acho que nós temos que preocupar muito com isso, sim. Em primeiro lugar, arborização da cidade. Rio Preto tem um número de árvores por metro quadrado abaixo do recomendável pela ONU. Eu faço parte de 2 grupos de voluntários em Rio Preto, inclusive cumprimentar a todos, né, 5 de dezembro, dia do voluntariado. E um grupo é o Corredor Ecológico, capitaneado pelo CISAL, e o outro é o Muda que a Cidade Muda, que é um projeto dentro do Instituto Mudar, da Fernanda Sansão. Esses 2 grupos juntos já plantaram mais de 10 mil árvores. Caramba! O poder público tem auxiliado um pouco, através da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Gerais, criando condições para esses plantios dos voluntários, fazendo aquilo que no passado a gente chamava de cova, né? Hoje não pode mais, é berço, porque cova é para morto, ali nós estamos plantando vida. Com certeza. Então, essa arborização, mas o poder público não pode ficar dependendo desse voluntariado. Então, acho que tem que investir um pouco mais nisso também. É crucial, né? Crucial. Exato. Empresas não poluidoras, inclusive incentivar as empresas não poluidoras, todo tipo de, por exemplo, energia limpa. Nós temos vários projetos lá na Câmara também, lixo reciclável, tudo isso aí é muito importante. Falando em lixo reciclável, tem em Rio Preto alguma iniciativa ou privada ou pública em relação à reciclagem? Porque eu mesmo, eu separo o meu lixo, faço isso há anos já, separo o plástico, separo o vidro, jogo só o orgânico, e aí eu tenho alguns pontos de apoio que eu descarto de Rio Preto. Então, mas desses pontos de apoio, depois? Não tem a coleta. Nós temos a Cooperlagos, que é uma cooperativa, e a Cooperlagos recolhe e o lucro, a arrecadação, ela é revertida para a própria cooperativa. Bacana. Então, pessoas que já foram catadores de lixo, muitas delas estão sendo absorvidas pela Cooperlagos, né? Isso é importante. Agora, tem que ter coerência. Eu vou usar como um exemplo de incoerência aqui um fato de repercussão mundial que foge um pouquinho do nosso assunto local, mas que não pode. A COP, que é essa conferência, sendo realizada em Dubai, que é um país movido pelo petróleo. Todo mundo vai para lá de jatinho. Exatamente. E o petróleo é altamente poluidor. Então, para se falar de meio ambiente, práticas sustentáveis, tem que ter coerência. E tem que dar o exemplo também, né? Exato. A gente parte do princípio do exemplo. Então, quer dizer, eu separo o meu lixo, eu trabalho com redes sociais, com Instagram, só que eu não mostro toda vez que eu separo as caixas de plástico e de vidro e que eu levo lá. Mas eu faço isso, e isso me faz bem, porque eu sei que estou fazendo um pouquinho. Né? Agora, eu vejo pessoas que não fazem o mínimo, que é o mínimo que é separar. Exato. E às vezes a gente não vê, talvez, uma iniciativa da própria prefeitura mesmo, incentivando, mostrando onde tem, talvez cooperando de alguma forma para a comunidade tomar essa iniciativa, porque isso tem que ser feito desde lá de baixo, do cidadão que mora na casa até a indústria que faz eventos, que Rio Preto tem vários eventos. Exato. Alguns eventos que são feitos em algumas casas de festas, eles têm por obrigação para separar plástico, vidro. A gente está até prolongando nisso porque eu pego o ar quando eu falo disso, porque é o nosso planeta, é a nossa comunidade, é o nosso país que está em jogo, né? E a gente precisa fazer isso, até porque pode não ser interferir exatamente nessa geração, mas e as próximas? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você está de parabéns, é uma preocupação que a gente tem que ter. Veja, a informação é tudo. Muita gente que concordaria com a nossa maneira de pensar, às vezes não faz o mesmo por falta de informação. Se eu estou num lugar que não tem um lixo reciclável, ou seja, mistura reciclável com orgânico, eu prefiro guardar aquele copinho ou aquela garrafinha, levo para casa para colocar no lixo reciclável da minha casa também. E ainda quando eu levo, eu falo, gente, estou levando, não é para vender não, viu? É porque eu me sinto mal quando eu jogo alguma coisa que pode ser reaproveitada num lixo comum. Exatamente, no meu carro mesmo, às vezes estou na rua, compro uma garrafa de água ou de Gatorade, que é para dar aquela hidratada, eu vou jogando no banco de trás, vou jogando no banco de trás, na hora que eu ver tem um monte lá, agora está na hora de dar uma limpa no carro, né? Então é muito de princípios de novo, né? Princípios da pessoa querer fazer
por mínimo que seja, aquele vai ser o detalhinho, né? Exatamente. Mas vamos esperar que as pessoas, aos poucos, vão tomando consciência da necessidade dessa mudança drástica e urgente, né? Eu acho que isso está ocorrendo a longo prazo, porque nas escolas as pessoas hoje já estão recebendo algumas lições nesse sentido que nossa geração não recebeu, né? Então, a nossa não, você é de outra geração, mas muitos ensinamentos que a minha geração não recebeu, a geração dos meus filhos recebeu, tanto na escola quanto em casa. Tem que ser feito isso, e isso tem que ser feito urgente, né? Falando dessas iniciativas, às vezes o público incentiva menos do que o privado em termos de reciclagem, disso aí. Como você vê o papel das parcerias públicos-privadas no desenvolvimento de projetos e iniciativas para as nossas comunidades? Eu acho isso muito bom, mas tem que ter critério. Com certeza. Porque você não pode usar o poder público para beneficiar algumas empresas do segmento privado. Então nós temos até lei em Rio Preto já, por exemplo, muitas praças revitalizadas foram feitas com recursos da iniciativa privada, a famosa PPP. Então você faz essa parceria, o setor privado injeta recursos no setor público e tira proveito disso. De que forma? Divulgando o nome de sua empresa, divulgando positivamente a imagem de sua empresa. Eu vejo com bons olhos, repito, desde que feito com muito critério para não haver beneficiamento de determinadas empresas. Bacana. E quais medidas você pensa em adotar, né? Você acha que seria boa adotar para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, incluindo a segurança pública? Bom, eu sou profissional da segurança pública, trabalho como delegado de polícia há 31 anos e segurança pública é dever do Estado. Mas os municípios podem dar também a sua parcela de contribuição através das guardas municipais, que têm por finalidade zelar pelo patrimônio público, mas paralelamente a isso acabam também fazendo segurança, porque quando você põe um GCM num teatro municipal, numa praça, num ginásio de esportes, a pretexto de zelar pelo patrimônio público, ele está proporcionando segurança a todos os frequentadores. Rio Preto tem uma guarda eficiente, porém defasada. Há muitos anos eu luto pelo aumento do efetivo, e isso finalmente foi alcançado agora com o concurso para 100 novos guardas municipais. Mas segurança pública não é só isso. Então eu luto faz tempo também pela instalação de câmeras na cidade. Algumas pessoas falam, invade a privacidade das pessoas. Não, porque elas estão no espaço público. Exato. Então, na Inglaterra, as pessoas na rua, elas são filmadas em média 8 vezes por dia, porque em quase todo lugar tem câmera. Então, eu acho que o Brasil está muito aquém nesse sentido. Já começou com a ajuda da iniciativa privada, empresariado ajudando também. Então, esse monitoramento é muito importante. Mas quando a gente fala disso, a gente não pode esquecer da violência no trânsito, que também é assunto de segurança pública. Verdade. Quando se instala um radar, as pessoas se revoltam, vem com aquelas coisas, visite Rio Preto e ganhe uma multa. Você só vai ganhar multa se você fizer coisa errada. É isso. Tem aquela frase que fala, quando eu tomo multa eu fico muito bravo. Sabe com quem? Comigo mesmo. Exatamente. Se eu tomei multa é porque eu errei. Então a gente não precisa ter medo disso, basta a gente andar na linha. Agora, tem uma outra maneira de reduzir velocidade sem o radar, que são as lombofaixas. Tá? Tem as lombadas também, mas as lombadas, muita gente não sabe, elas atrapalham bombeiros, atrapalham ambulâncias. São veículos que muitas vezes precisam andar em alta velocidade, questão de vida ou morte, alguns segundos, frações de segundos são importantes, são determinantes, e na lombada elas têm que reduzir. E por isso que muitas vezes se opta pelo radar, porque ele também reduz a velocidade sem gerar esse efeito colateral aí que atrapalha o trabalho das ambulâncias e dos bombeiros, né? Mas isso é questão de segurança pública e tem que ser pensado com muita imparcialidade. Muito bom. Essas ideias das câmeras na cidade, eu acho que realmente é muito importante. Recentemente comecei a assistir aquela série Operação Fronteira, tem o Aeroporto, e eu descobri agora, está na primeira temporada do Copom, que é uma série que os guardas de São Paulo, os PMs, são obrigados, né? Isso. A usar as câmeras. Farda. E aí eles pegaram as imagens e estão fazendo um documentário sobre o que acontece na realidade. E o sistema de São Paulo que eles usam, eu fiquei assim,
de cara, porque é muita tecnologia. Eles recebem um pedido, o gabineiro vai, passa para as PMs em rua, em rota, eles vão para, por exemplo, teve um caso que eu vi que foi um rapaz prendeu a mãe e a irmã e estava querendo tirar a própria vida. Os policiais militares que estavam no local, o pessoal que estava no gabineiro, estava vendo em tempo real o que estava acontecendo. Isso é importante. Então isso previne abuso de autoridade. Isso é bom porque a gente sabe o que está acontecendo no local e sabe o que está acontecendo de verdade, né? Não tem uma história ou outra história. Exato. Então eu acho que realmente essas câmeras de segurança, eu acho que tem que ser pensado, tem que ser uma proposta levada a mais nas polícias e as câmeras na cidade também, porque isso previne, se acontece algum furto, alguma coisa de algum carro, você vai conseguir acompanhar o carro pelas câmeras e conseguir pegar lá na frente. Sem dúvida. Prevenir, né? Eu luto há muito tempo pela instalação de câmeras em pontos de ônibus. Por quê? Como delegado de polícia, a gente tem conhecimento que muitas vezes, na madrugada, no comecinho do dia ainda, os noias, não só eles, mas assaltam às vezes ônibus. O ônibus está vazio, o motorista para num ponto de ônibus, a pessoa entra com uma faquinha e rouba. Também mulheres, vítimas às vezes de violência sexual, tal, em pontos de ônibus. Então, quando eu lutei pela instalação das câmeras em pontos de ônibus, não foi possível porque existia em andamento um projeto de concessão do transporte público que não poderia ser alterado, né? Um contrato de concessão que não poderia ser alterado. Pois bem, recentemente esse contrato venceu e eu fui um dos poucos na Câmara a me posicionar contra a prorrogação. Por quê? Porque eu acho que tinha que ser feita uma nova licitação e era um momento oportuno de se incluir ali algumas obrigações, dentre elas a instalação de câmeras. Mas o Executivo apresentou um projeto de prorrogação da concessão sem licitação. Esse projeto, nada contra as empresas que exploram esse serviço, sou amigo das famílias proprietárias, administradoras de ambas as empresas, mas eu acho que o correto seria através da licitação, mas infelizmente foi voto vencido. Mas ou talvez até uma melhoria desse contrato, né? Exato, uma porque aperfeiçoação, nesse né? momento que você consegue incluir algumas coisas necessárias, mas não foi possível. E essa das câmeras, com certeza, é crucial para poder... Segurança pública. Isso é por isso que a gente se prolonga nos assuntos, segurança pública, meio ambiente, são temas cruciais para a melhoria da comunidade, da população e da nossa cidade, né? Exato. Vamos esperar agora ver quais são como vai ser os próximos capítulos, né? E agora terminamos agora a nossa segunda etapa aqui de perguntas. Vamos fazer um quadro, galera, que é um quiz de perguntas para a gente poder conhecer melhor o nosso vereador Pupo, tá? Então fica ligado aí que esse quadro é bem bacana. Isso aí, galera. Agora nós vamos pro quiz. É um jogo de perguntas rápidas e respostas rápidas, tá? Vai ser um bate-bola aqui com o Pupo. Vamos lá, doutor? Vamos lá. Primeira pergunta. Um livro que você recomendaria a todos? Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Sensacional. Uma figura histórica, viva ou morta, que você admira? Betinho, que fez a sua tragédia pessoal um exemplo que deve ser seguido por todos nós. Muito bacana. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, aonde você iria? Aldeia indígena, tenho fascínio, gostaria de conhecer um pouco mais. Uma figura política que te marcou? FHC, Fernando Henrique Cardoso, quando nós falamos sobre liderança, ele tinha aquelas qualidades que nós falamos. Sim. Plano Real, né? Exatamente. Uma palavra que define família. Amor. Top. Um conselho que você recebeu e nunca esqueceu. Nunca prometa aquilo que você não pode entregar. Sensacional. Uma palavra que descreve o seu estilo de liderança. Iniciativa. E a última, uma frase que te representa. O que é certo é certo. Eu sempre usei isso na minha vida, porque na política, às vezes, você tem que tomar medidas impopulares, mas você não pode ter medo dessas medidas. Faz aquilo que você considera certo. Sensacional, sensacional. Esse foi o nosso quiz de perguntas aqui para o Pupo. Voltando aqui à nossa entrevista com o Pupo, nós vamos começar a retomar essas nossas perguntas aqui para você, Pupo, com uma pergunta da população, tá? Como eu disse, eu fui para as ruas e perguntei para as pessoas o que eles queriam. Se eles pudessem falar com você presencialmente,
qual seria a pergunta deles. E eu tive até uma entrevistada que me emocionou um pouco, que foi sobre o filho dela, que tem autismo, tá? Vamos colocar aqui para as pessoas ouvirem e você conversar com ela? Vamos lá? Vamos lá. Olha só, a Ivani tá aqui para ajudar a gente mais uma vez. Olá, Ivani, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Oi, Ivani, o nosso podcast, que será apresentado neste sábado agora, nós vamos entrevistar o vereador Pupo. É o 3º mandato dele. Sim. E nós estamos procurando pessoas para poder fazer questionamentos fora da época de eleição, exatamente para poder a gente ter essa conexão melhor com eles, né? Não é só no período eleitoral. E eu gostaria de saber de você se você tem alguma pergunta para fazer diretamente para o público que vai ouvir a sua pergunta agora. Sim, eu tenho uma pergunta muito assim, que eu não sei nem se ele vai conseguir responder. Vamos lá. Mas eu gostaria muito que ele respondesse. Com certeza. Eu sou mãe de autista e meu filho tem 31 anos. Perfeito. Meu filho trabalha numa empresa boa, que respeita a deficiência dele, mas eu só consegui colocar ele no mercado de trabalho depois de muita luta, sabe? Eu quero saber o que ele está fazendo, o que ele pode fazer para melhorar as vias de acesso ao trabalho do autista ou do deficiente que seja, porque eu não quero me individualizar, já que a deficiência é para todos, né? Bom, essa foi a Ivani. Eu fiquei bem emocionado quando eu falei com ela, porque é o filho dela. Ela vive com isso e ela tem algumas restrições. Como você pode ver, tocar nesse assunto para ela foi bem difícil e ela soltou um cargo que estava pesando nas costas dela, né? E eu sei que você tem um papel muito crucial no autismo em Rio Preto. O que você poderia falar sobre isso, Pupo? Bom, Luciano, primeiro eu queria te cumprimentar pela iniciativa de ir às ruas, dar voz à população. Isso é muito importante. E dizer, Ivani, em primeiro lugar, te transmitir meu abraço, dizer que eu imagino qual seja a sua luta, porque na política eu me envolvi muito com a causa autista. Eu conhecia pouco sobre o assunto, não tenho vergonha de falar, e aprendi na política. Tenho contato com a alma autista, borboleta atípica, AMA, e aprendendo com essas pessoas que vão me trazendo as demandas, eu, por exemplo, me tornei autor de um projeto que virou lei, que é referência, da qual muito me orgulho, que é a lei que cria as sessões de cinema inclusivas em São José do Rio Preto. Pela minha lei, que não é mais minha, é uma lei da cidade, desculpa, todo cinema tem que, pelo menos uma vez por mês, fazer uma sessão com menor sonoridade, menor luminosidade, porque as pessoas com transtorno de espectro autista são mais sensíveis ao som e à luz, com livre trânsito pela sala. E recentemente nós aprovamos um outro projeto meu, melhorando a lei que já existia, que obriga os cinemas a colocarem cartazes divulgando essas sessões nas salas de espera do cinema e também na grade digital, porque eu falo, não adianta a pessoa ter um direito e não saber que tem esse direito, você tem que dar conhecimento, dar divulgação. Com certeza. Então, Ivani, isso aí foi uma iniciativa minha, mas por provocação da população. Por isso eu quero me colocar inteiramente à sua disposição para poder ajudar. Me traga as demandas, as necessidades. Uma outra lei minha, que virou lei federal agora e foi divulgada depois que virou lei federal, mas aqui em Rio Preto já era lei, é a lei do colar de girassóis, que dá prioridade de atendimento para as pessoas com doenças ocultas. Dentre elas, o transtorno do espectro autista. Então, às vezes a pessoa está num local, ela não é identificada a olho nu com aquele problema, está numa sala de espera, e se ela ficar muito tempo ali, ela pode entrar numa crise com o colar de girassóis, ela é atendida prioritariamente. Tudo isso fiz com base nas sugestões que me foram trazidas. E você está aí, vai ficar com o meu contato para me trazer sugestões também. Estou inteiramente à sua disposição. Cumprimentar a empresa onde seu filho trabalha, porque são empresas dignas de nossos aplausos. Eu tentei aprovar na Câmara Municipal uma lei que criava o selo de direitos humanos para empresas que investissem nessas questões inclusivas, mas meu projeto não foi aprovado. Eu estou esperando virar o ano para reapresentá-lo. Pelo regimento interno, a gente não pode reapresentar um projeto de igual conteúdo no mesmo ano. Então, virando o ano, vou apresentar de novo e pretendo aprovar esse projeto para incentivar essas empresas.
Bacana, muito bacana. Inclusive, aonde eu entrevistei essas pessoas foi no Carrefour, tá? Da rodovia, e eles têm vagas exclusivas para autista. Então, com um maior espaço para o carro, né? É pintado a faixa, é bem interessante. São princípios que empresas devem tomar, porque são pessoas que precisam ser inclusivas, são pessoas que precisam estar inclusas na sociedade, né? E às vezes não tem conhecimento do que é, como que trata, como que fala, porque, por exemplo, você não pode buzinar perto delas, você não pode gritar, não pode ocupar muito espaço, são vários, igual mesmo você não tem vergonha de falar que não tinha conhecimento, igual eu também não tinha conhecimento, a gente vai pesquisando, sabendo, para poder fazer parte dessa sociedade nossa, todas essas pessoas que precisam de inclusão mesmo, não é? Exatamente. E parabéns à empresa por ter essa vaga para autistas. Com certeza. Eu também não tenho medo de falar aqui, porque precisa ser visto e fazer a diferença. No entanto, ela mesma falou que só compra, só consome coisas de pessoas, de empresas que fazem a diferença, né? Então, é essa diferença mesmo. E é isso que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, eu aboli da minha lista de empresas também, das quais eu sou consumidor, aquelas que foram denunciadas no passado não muito distante com um trabalho escravo no sul do país. Isso eu acho que é exercício de cidadania. Com certeza, cidadania. É complicado, né? Mas existe até hoje, né? Bom, vamos lá. Vamos agora para a nossa terceira etapa de perguntas aqui, que é para conhecer, a gente fez o quiz para conhecer melhor o nosso vereador. Tivemos essa pergunta da Ivani, né, para mostrar um pouco o que é o nosso vereador e o que ele está correndo atrás para a gente e para essas pessoas, que não é fácil brigar pela minoria, e eu vejo que o PUP faz isso de verdade, de coração, e veste a camisa mesmo. Vamos começar agora aqui perguntando algumas coisas sobre ele e sobre a nossa região, um pouco mais descontraído agora, mas não antes do nosso final, que nós temos umas perguntinhas boas aqui no final ainda, tá? Se você tivesse a chance de realizar um ato de bondade aleatório hoje, o que você faria para tornar o dia de alguém melhor? Tiraria da rua todos esses moradores em situação de rua. Faria o bem a eles, aos familiares e aos consumidores e comerciantes que às vezes se sentem prejudicados por aquela presença ali. Se você fosse convidado para participar de um programa de televisão, de entretenimento, qual seria o seu talento ou habilidade especial que gostaria de mostrar? Olha, habilidade eu não tenho. Né? Eu acho que eu nasci com um dom, que é servir aos mais necessitados. Mas isso não é dom para a gente exibir em programa de televisão. Eu adoraria tocar um instrumento musical. Fiz aula de violão na infância, mas a gente tem que ter autocrítica. Eu percebi que esse não era meu forte, então hoje eu fico mais aplaudindo. Vou falar a verdade que eu também já tentei, comprei violão, falei assim, vou comprar, vou tentar, vou fazer. Não consegui também, viu? Esse é um dom que passo pro próximo. Deixa eu assistir um showzinho sertanejo, que é melhor. Qual é a sua comida ou prato favorito da nossa região que você recomendaria aos visitantes que gostariam de experimentar? E se você conhece algum evento cultural ou festival da nossa região que você mais gosta e por quê? Bom, vamos lá. Comida da nossa região, a gente gosta de sugerir aquilo que é diferente, né? Então, por exemplo, quando eu recebo muitas visitas aqui. Se for alguma coisa, um programa mais urbano, falou, você tem que comer o lombo da gaúcha. Bacana. Porque é uma marca nossa, né? Com certeza. Se é alguma coisa mais informal, fala, conhecer o chouriço da porcada. Bacana também. E para aqueles que gostam de doce, o doce de Schmidt não pode faltar. Eu acho que são as marcas da nossa região. Sobre eventos daqui, que eu acho que Rio Preto é um pouco carente, né? A gente tem, por exemplo, Olímpia, tem o folclore, Barretos, tem carros antigos, tem o rodeio. Rio Preto começou a crescer nesse ponto com o rodeio Country Bus, do evento do Paulo Emílio, e o FIT, que era o Festival Internacional do Teatro, que era uma marca nossa, mas que aos poucos foi perdendo força. Eu acho que tem que ser revalorizado o FIT, porque era uma marca da cultura de São José do Rio Preto. Bacana. Você foi falando desses locais da Gaúcha, nossa, veio aqui na cabeça, falei, nossa,
realmente fica guardado lá, né? Faz parte da nossa cidade, nossa região mesmo, né? Poderia compartilhar uma obra de arte, livro ou filme que tem uma conexão especial com a nossa região? Eu vou falar de um que eu já comentei hoje. Aquele livro, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Por quê? Porque o autor, Augusto Cury, está aqui, inclusive é formado na FAMERP. Eu acho que é orgulho para todos nós. Hoje ele é uma referência, né, nacional e até mundial. Sensacional. Augusto Cury realmente um dos primeiros livros que me fez... eu gosto muito de ler biografias, né? Porque a gente consegue absorver hábitos de pessoas. Você tem uma crítica e você sabe como melhorar hábitos ou adicionar hábitos na sua vida saudável. Eu gosto de ler biografias porque eu consigo adicionar hábitos de pessoas bem-sucedidas em alguns aspectos e colocar na minha vida. Ele fez uma biografia de Jesus em 5 livros, que é sensacional. Eu leio eles, é um livro que você tem que parar, ler, entender, reler, e foi um dos livros cruciais para minha melhora intelectual e comigo mesmo. Augusto Cury, eu sou fã. Tem outras obras também, mas essa Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, quando eu li, meus filhos ainda eram pequenos e me ajudou muito também no exercício da docência, né, relação com os alunos em sala de aula. Foi muito bom. Sensacional, sensacional. E como você vê o papel da cultura e das artes no enriquecimento da vida e da nossa comunidade local? A cultura é fundamental e eu acho que em Rio Preto é pouco valorizada. Nós aprovamos recentemente um projeto que destinava 1% do orçamento à cultura, depois foi vetado pelo prefeito, e agora aprovamos emenda ao orçamento para reservar 1% para a cultura muito de São bom, José do Rio Preto, que muito aqui em Rio Preto não chega a 0,5%. Vejam, por exemplo, na época da pandemia, pessoas que estavam entrando em depressão, muitas se salvaram através das lives feitas por artistas. Né? Com certeza. E, além disso, a cultura não é só entretenimento, a cultura é história, museus, livros, como você falou, de biografias que enaltecem grandes heróis do passado. Então, eu acho que ela tem que ser olhada com mais carinho aqui em Rio Preto. Com certeza, muito bacana isso, que a cultura é nós, né? É nosso. Exato. A gente precisa ter isso, ainda mais na nossa região, né? Que tá tão... A gente convive aqui, vive aqui, né? É muito importante mesmo. Falando da nossa região, mais uma vez... Quais são os artistas, músicos ou escritores, você já falou escritor já, locais que você acha que merecem mais reconhecimento? Todos, né? Eu acho que Rio Preto deveria ter uma metodologia de priorizar nos eventos públicos do município artistas locais. Eu já sugeri isso no passado. A gente conhece vários, mas eu vou ousar citar uma dupla porque são pessoas que moram no meu coração, que eu conheço desde a infância. A dupla Tony e Kleber. Eles já tiveram um momento de maior reconhecimento e hoje eu vejo, eles fazem shows e eu falo, poxa, eles mereciam muito mais. Então eu acho que Rio Preto precisa valorizar, impulsionar essas pessoas que têm artistas de menor potencial que acabam, às vezes, atingindo um patamar mais elevado porque tem aquele empurrãozinho no início da carreira. E Rio Preto precisa fazer isso com seus artistas locais também. Precisa, né? Tem o Maico e Renato também, né? Então, mais uma dupla aí. Na minha época, entregando a idade, na minha época, ia no tradicional, então, Maico e Renato lotava. E até hoje, depois da pandemia, né? Voltaram com tudo. Mas ainda precisam de mais incentivo, né? São duplas que realmente, Tony Kleber e Mike Renato, marcam a nossa cidade, a nossa região, né? Você acredita que a cultura e tradições locais desempenham um papel importante na identidade da nossa região? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, desempenham, não, deveriam desempenhar, né? Porque a cultura, muitas pessoas olham para uma cidade e lembram daquela cidade, às vezes nem conhecem, falam, não, mas já ouvi falar por causa disso, por causa daquilo. Rio Preto tem uma estrutura para isso, mas como eu falei, usa pouco dessa estrutura, mas sem dúvida poderá amanhã ou depois ser reconhecida assim como a cidade do teatro, a cidade do rodeio, como é hoje. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas são, acho que hoje em dia, os 2 assuntos que mais levam o nome de nossa cidade, Brasil afora. Com certeza, muito bacana. E você pode compartilhar uma história cultural única ou tradição local que os ouvintes talvez não conheçam? Olha, eu não saberia te dizer uma tradição local, mas o que eu posso dizer é que eu tentei trazer para Rio Preto uma tradição de fora. Cada vez que eu viajo, eu procuro pegar as boas ideias e implantá-las aqui. Passeando em João Pessoa, lá tem
um programa às 5 horas da tarde, pontualmente às 5 horas da tarde, no pôr do sol, na Praia do Jacaré, que é o Bolero de Ravel. Ele é tocado em cima de uma canoa, coisa mais linda. Caramba. E as pessoas todas se reúnem ali para ouvir o Bolero de Ravel. E eu cheguei a conversar com o prefeito Edinho Araújo, de cara ele achou, falou, Edinho, nós temos a represa municipal, que é um cartão postal, a gente não precisaria fazer todo dia, mas vamos começar a fazer nos principais eventos, aniversário da cidade e tal, e se der certo, nós temos músicos, voltando a ter uma pergunta que nós respondemos há pouco tempo, nós temos músicos aqui, cheguei a conversar com o Paulo de Tarso, maestro Paulo de Tarso, seria uma forma da gente valorizar músicos locais e trazer um atrativo a mais para um local que é um cartão postal da cidade. Só que isso até hoje não prosperou, mas eu não desisti do assunto, não. Muito bacana. E pegando esse cartão postal, que é a nossa represa, você acha que lá seria um lugar favorito para a nossa cidade, nossa região, se alguém quisesse visitar, para a gente recomendar conhecer? Eu acho que é um dos locais mais bonitos, precisa ser um pouquinho melhorado, né? A represa está assoreada. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu acho que é um dos locais mais bonitos, porque além de ser um local aprazível, local muito bom da gente contemplar, representa a natureza. Eu sou um apaixonado por natureza. Muito bom, muito bom. E aproveitando que nós estamos falando do nosso cartão postal, que é a nossa represa, hoje nós temos uma árvore de Natal, que na verdade todo ano tem a nossa árvore de Natal lá, só que desse ano tem uma árvore do Boticário. E não é só na represa, são em vários pontos de Rio Preto. Por que aconteceu isso? Por que teve uma instituição privada colocando o cartão postal do nosso Natal em Rio Preto? Teve um dinheiro, ficamos sabendo que foi 280 mil. Para onde que vai esse dinheiro? Para onde é revertido esse dinheiro? Foi bom você perguntar isso. Eu conversei a respeito com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorginho, assim que eu comecei a ver essas árvores. E achei muito legal o que foi feito, porque nós já conversamos hoje sobre PPP. E aí é um exemplo típico de PPP, parceria público-privada. O município gastaria dinheiro público para enfeitar a cidade. Tem gente que é contra, que acha que enquanto não resolver todos os problemas você não pode gastar dinheiro com isso. Mas isso é uma maneira de você impulsionar a economia, porque tem gente de fora que vem a Rio Preto para visitar as belezas do Natal, as belezas da cidade, e acabam consumindo aqui. Então esse ponto é importante, sim. Com relação ao Boticário, foi feito um chamamento público. Para o município não desembolsar, foi feito um chamamento público e o Boticário ganhou. Ele ofereceu a melhor proposta. Entendi. Esses 280 mil são para custear as despesas dos enfeites natalinos e vão direto para os fornecedores. O Jorginho me esclareceu. Então, isso nem passa pelos cofres do município. Muito bacana. É bom esclarecer, até porque eu tenho certeza que não sou apenas eu que estava com essa dúvida, nessa pulga atrás da orelha, em saber por que, como, e esclareceu bem. Obrigado. Vamos aproveitar essa deixa nossa aqui já também e vamos falar um pouco mais sobre atualidades. Sobre o STF, você acha que está um pouco de abuso de poder em cima do Legislativo? Nós tivemos uma fala recentemente do Pacheco, o Gilmar Mendes falou sobre o Pacheco também. Você acha que está invadindo espaço? Eu acho que sim. Eu não concordo com todas as críticas que são feitas em relação ao STF. Quando as pessoas discordam de alguma decisão, muitas vezes misturam com uma questão política, né? As pessoas estão apaixonadas e quando a pessoa fala movida por paixão, ela perde um pouco da racionalidade. Não concordo com todas as críticas, mas entendo sim que muitas vezes o STF está extrapolando, porque o judiciário, ele pode e deve interpretar as leis. Agora, eu acho que ele não pode alterar, porque legislar é competência do Congresso Nacional, através da Câmara Municipal e do Senado Federal. E muitas vezes o STF confunde um pouco as coisas, vai além da interpretação e acaba praticamente legislando. Com certeza. Você, mais do que ninguém, entende disso, né? Você acha que o Flávio Dino, indicado para o STF, você acha que ele consegue sair da política, virar neutro para poder julgar vários casos? Como que você vê nesse termo de, igual ele disse recentemente, sobre ele estar vestindo a roupa de senador, de chefe de ministro de segurança. Se ele virar ministro do STF, ele consegue fazer essa alteração, isentar tudo, esquecer tudo e virar ministro do STF? Então, o Flávio Dino, ele é jurista, é juiz federal por formação, então ele tem capacidade. O problema é a imparcialidade.
Eu não gosto de chefes executivos, na verdade eu não gosto da maneira como são escolhidos os ministros do STF, porque a Constituição fala em independência dos poderes, e essa independência na verdade não existe, porque é o presidente que indica e é o Senado que aprova. Então, o Executivo e o Legislativo interferindo no Judiciário. Nós tivemos num passado não muito distante, no mandato passado, o presidente Jair Bolsonaro indicando Nunes Marques e André Mendonça. Então, quando tem algum julgamento, você até já sabe mais ou menos como os dois vão julgar. E agora, neste mandato, o Lula indicando o Zanin, que foi advogado dele na Lava Jato, e agora o Flávio Dino. Eu gostaria mais que fossem indicações mais isentas, mais imparciais. Realmente, vamos esperar para ver agora, né? Já estamos no final do ano, vamos ver como é que vai ser. Dia 13 que vai ser a votação dele, né? Falando de assuntos polêmicos, certo? Eu queria saber o seu ponto de vista sobre a legalização das drogas. O STF estava votando sobre isso, né? Não é o patamar deles fazer esse tipo de aprovação ou não. O senhor, como delegado, como policial, o que você tem a falar sobre isso, sobre a legalização das drogas? Bom, vamos lá. Mais uma vez, eu acho que o STF extrapolou a sua competência, né? Eu falei, cabe a ele interpretar as leis e não legislar. E ali praticamente ele legislou. Essa questão de droga é muito complexa. Algumas pessoas falam, tem que legislar para ficar mais fácil você controlar o consumo. Tem que legalizar. Quando você libera o consumo, você estimula a compra, a aquisição. Mas e a venda não é legalizada, exatamente. Então, você está fortalecendo o comércio clandestino, que é o tráfico, que é um dos maiores problemas. Eu estive num evento recentemente, questão de 1 ou 2 semanas no máximo, estava compondo a mesa comigo o Dr. Sérgio Clementino, que é um amigo querido, promotor de justiça, e ele falou assim, no início da minha carreira, a audiência sobre tráfico era um evento, parava o fórum. Hoje é uma coisa corriqueira, então o tráfico está crescendo num ritmo assustador. E quando você começa a flexibilizar em relação ao consumo, você estimula a compra. E você não tem uma regulamentação sobre a venda, então você vai, obviamente, favorecer o tráfico. Por isso eu sou contra, sou totalmente contra. Por isso tem que ser bem discutido esses assuntos, né? Então, saindo um pouco do âmbito nacional, vamos para o âmbito de Rio Preto aqui, da nossa região, da nossa cidade, tá? Tem alguns assuntos que eu queria trazer à tona para o nosso podcast, que é sobre assuntos que foram votados nesse segundo semestre agora, que vai começar a partir do ano que vem agora, correto? Eu queria saber sobre a aprovação dos salários dos vereadores. Foi aprovado, correto? Exato. O aumento das cadeiras também, eu acho que passou de 17 para 23, né? E o aumento do IPTU. Né? São alguns assuntos importantes para a nossa região, para quem talvez não ficou sabendo, tem a chance de ficar sabendo agora e se preparar agora para esse próximo ano que vai entrar, né? O que você tem a falar sobre isso? Eu vou começar pela última, o aumento do IPTU. Certo. Foi a última a ser votada, mas eu vou falar dela primeiro. Por quê? Porque essa nós conseguimos impedir. Mas foi uma coisa que marcou muito para mim, porque quando foi anunciado, quando o projeto chegou na Câmara, só 3 se posicionaram contra. Os outros todos a favor. Nós fomos até meio que ironizados. E o nosso movimento foi crescendo, e nós conseguimos impedir o aumento. E tem um outro assunto mais antigo que muita gente não se lembra. Num passado, o município fez uma atualização dos imóveis do município através de aerofotogrametria. O que é aerofotogrametria? É uma foto aérea do município. Com base nisso é recalculada a área construída, consequentemente o IPTU. E nessa foto aérea, aquelas coberturas por polietileno apareciam como ampliação do imóvel. E houve uma chiadeira geral. E eu consegui interceder e fazer com que o município voltasse atrás. Agora veio esse projeto de aumento do IPTU, nós conseguimos barrar. Já em relação ao aumento de cadeira e aumento de salário, não tivemos o mesmo sucesso. Não tive o mesmo sucesso, não vou falar não tivemos, porque não fomos os mesmos que lutamos contra. No aumento de cadeira eu tive apoio de um, no aumento de salário eu tive apoio de outro. E eu fui contra os dois. Tá? O aumento de cadeira, o argumento era de que teria maior representatividade. Talvez. Mas eu acho que a política não goza de um bom conceito perante a população e você não deve aumentar aquilo que para a maioria não está funcionando a contento. Esse foi o meu raciocínio. Então, independentemente desse argumento de aumento de representatividade, o que pesou para mim foi só não agrada, então a gente não deve aumentar, a gente deve aumentar aquilo que é bom. Com certeza. Por isso eu votei contra, mas foi voto vencido. E o aumento do salário eu achei um absurdo. No momento em que
a economia está cambaleante, a gente vê que o próprio município, para fechar as contas, está com dificuldade, um aumento de 179% no salário dos vereadores. Eu falei no início da nossa conversa que eu demorei para entrar na política porque primeiro eu me preparei profissionalmente. Política não pode ser meio de vida para ninguém. Com certeza. Eu sei que estava um pouco defasado em relação às cidades, até menores que Rio Preto, da nossa região, num raio de 100 quilômetros aí, mas eu era totalmente contra esse aumento. Fui o primeiro a me posicionar contra. Assim que o assunto veio à tona, eu já fui às redes sociais e já me manifestei contra, mas não foi suficiente. O projeto acabou sendo aprovado. Até porque isso foi um reflexo que veio de cima, né? Esse ano teve várias mudanças de salários, né? E chegou que ia vir até na base, que é os vereadores e prefeitos. E não teve outra escapatória, né? Infelizmente, espero que com esse salário maior aí, os vereadores consigam fazer mais, né? Mais cadeiras, que essas outras pessoas que vão entrar consigam realmente fazer mais, que é isso que a população precisa e é isso que é por lei dos vereadores, do prefeito, desses cargos públicos fazerem para as nossas comunidades, né? Exato. É o que todo mundo espera, né? Porque a política bem feita ela é boa. Ela é boa. Tem muita coisa para se fazer, tudo quase depende da política, então a gente espera que haja essa correspondência. Muito obrigado. Bom, eu acho que ficou muito claro, deu para conhecer o senhor bastante, gostei de conhecer mais com essas perguntas nossas, esclareceu muitos assuntos aqui e espero que em breve você possa voltar aqui, esclarecer mais, ter mais perguntas da população para você e ter mais essa comunicação entre comunidade, pessoas e vereadores. Legal, obrigado, também gostei muito. Mas, além de agradecer, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo pela iniciativa. O bate-papo foi muito gostoso, achei fantástica a sua iniciativa de ir à rua, ouvir a população, dizer a todos os ouvidos que eu estou inteiramente à disposição, porque, como eu disse, eu trabalho ouvindo a população. Muito daquilo que eu fiz partiu de vocês, partiu da população. Pessoas que me procuram ou pessoas que mandam mensagens, então estou inteiramente à disposição. Obrigado mais uma vez. E galera, essa foi a nossa entrevista com o vereador Pupo. Espero que todos vocês tenham gostado. E em breve, daqui 15 dias, nós vamos ter mais um entrevistado. Fique por dentro aí, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor, vai ter várias opiniões e muita coisa boa. Valeu, galera. Até a próxima.